Xará, e ele perguntar para você por que o Fluminense quase caiu na última rodada do Brasileiro, 7 meses depois está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e, como você bem disse, caso conquiste, obviamente, a maior conquista da história do futebol brasileiro. Explica, tem alguma explicação, ponto de virada de chave? A diretoria é a mesma, eu sei que o treinador não é mais o mesmo, enfim, mas por que esse Fluminense quase caiu e em 7 meses depois está nessa situação de hoje, faturando aí praticamente já 50% do que tudo que arrecadou ano passado, aquela coisa toda? Tem uma explicação ou algumas explicações para uma mudança tão grande? Olha, a percepção assim, que eu tenho é de que o Fluminense, no ano passado, no início de 2024, ele teve a oportunidade de dar uma virada de chave, né, na própria história do clube, quando ele ganha a Libertadores da América, ganha toda aquela premiação que ele recebeu. Só que o Fluminense, ele dobra a aposta, ele acaba contratando, insistindo naquele modelo de contratação de jogadores já em final de carreira, jogadores experientes, veteranos, né? Aí trouxe Douglas Costa, trouxe Gabriel Pires, Renato Augusto. Pois é, e jogadores que não entregaram o que a diretoria imaginava que eles iriam entregar. E aí o Fluminense percebeu que precisava mudar o modelo de contratações, apostar em jogadores mais físicos, talvez não tão técnicos, mas com mais poder físico, né, com mais intensidade física, e faz isso no meio do ano. Ele traz o Serna, ele traz o Ignacio, que agora está jogando muito bem no Mundial, traz o Fuentes, né, lateral esquerdo, traz o Bernal, jogadores jovens, né, já com esse perfil aí de ter um pouco mais de intensidade física. E agora, no início do ano, o Fluminense voltou a repetir isso, apostar nesse tipo de jogador. Então, quando o Fluminense aposta naqueles jogadores já em final de carreira, ele não atinge o resultado que ele quer, tem aquela queda muito ruim, aquele início muito ruim no Campeonato Brasileiro, faz a troca com o Mano Menezes, né? O Mano consegue ali estancar a sangria, fazer o Fluminense começar a pontuar, aí o Fluminense consegue escapar do rebaixamento milagrosamente, e aí neste ano, eu acho que o grande erro do Fluminense no início do ano foi ter mantido o Mano, apesar da campanha dele no Brasileiro. Acho que o Mano ele chegou para livrar o Fluminense do rebaixamento, mas o Fluminense quis, né, prestigiar o treinador pelo trabalho que ele tinha feito. Ok, é válido também, mas o Mano não consegue o mesmo desempenho, é demitido, entra o Renato, e aí o Renato ele consegue colocar, acho que na cabeça dos jogadores, que a Copa do Mundo é uma competição completamente diferente de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, de todas as outras competições que a gente está acostumado né, que os clubes brasileiros estão acostumados a disputar. É uma competição em que você tem que primeiro competir. Então eu acho que esse é o grande diferencial do Fluminense nessa Copa do Mundo. O Fluminense ele entendeu como competir na Copa do Mundo. E se a gente pegar exemplos de seleções como Itália em 82, a própria seleção brasileira de 94, não são seleções que apresentaram um grande futebol, né, nos mundiais, mas competiram. Eu acho que esse é o grande segredo do Fluminense nessa Copa do Mundo. Saber competir. Contra o Mamelodi, muita gente, acho que 95% da imprensa, colocou o Fluminense como se tivesse feito um jogo muito ruim contra o Mamelodi. Eu não entendi dessa forma. Eu entendi que o Fluminense jogou para se classificar. O Fluminense não estava preocupado com um grande futebol. O Fluminense entrou, o Renato colocou na cabeça dos jogadores que eles tinham que sair de campo classificados. É aquela história, né, do furar a bola. Não tem jogo. O Fluminense precisa do empate, então nós vamos empatar e vamos classificar. Contra a Inter de Milão, contra o Al Hilal, contra o Dortmund, olha, vamos competir, vamos fechar a casinha, o esquema é esse, mas a gente vai jogar também. A gente precisa ir ao ataque, porque senão, né, em algum momento, eles vão fazer o gol. Então, eu acho que o grande segredo do Fluminense é esse. Acho que ele mudou essa questão do perfil de contratações, deu um pouco mais de intensidade física ao elenco e está sabendo competir nessa Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Bom.